Olá, bom dia, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja na vida de cada um nesta manhã e seja uma manhã de terça-feira de vitória e também de livramento para muitas pessoas. Eu sou o presbítero Edivaldo, membro da Assembleia de Deus de Barra do Piraí, Ministério de Madureira. O meu pastor é o pastor presidente Judásio José dos Santos. E hoje nós vamos comentar esta lição, que vai ser a lição de número 3. Então, está aqui, é a lição 3, que nós vamos comentar hoje, cujo assunto vai ser Apocalipse, uma mensagem de Cristo para sua igreja. Quem é a sua igreja? São aqueles que foram chamados, selecionados e escolhidos. Então não é qualquer um que é a igreja. E a palavra igreja vem de eclésia, chamados para fora. Chamados para fora. Eclésia. Não é isso? Então, a de hoje, vamos estudar sobre o Apocalipse, uma mensagem de Cristo para a sua igreja. A mensagem não só foi destinada às igrejas para a qual as cartas foram escritas, quando João escreveu, mas também lembrando sempre que essa carta ela abrange também todas as igrejas, abrange a todas as igrejas na face da terra. Portanto, essa mensagem ela é universal, tá? Porque abrange a todo mundo. Lembrando que é só para a igreja. Quando a mensagem for para o mundo todo, é para o mundo todo, envolvendo pessoas que não fazem parte do ciclo da igreja. Mas aqui é uma mensagem para pessoas que fazem parte do ciclo da igreja. Uma mensagem fechada. O texto áureo, o que ele diz? O texto áureo está em Apocalipse 1, verso 11. Que dizia: o que vês, escreve em um livro e envia-o às 7 igrejas que estão na Ásia. Aí a primeira igreja, por ordem, observe que as igrejas estão por ordem. A primeira igreja, Éfeso. A segunda, Esmirna. A terceira, Pérgamo. A quarta, Tiatira. A quinta, Sardo. A sexta, Filadélfia. E a sétima, Laodiceia. Portanto, são as 7 igrejas da Ásia Menor. Nossos objetivos dessa lição eles são o seguinte: mostrar a necessidade de arrependimento, que é a primeira, vai estar no tópico 1 da lição todo. Depois, o segundo objetivo está no tópico 2 todo, tá? Que é ensinar que a promessa é para aquele que vencer. E o terceiro objetivo, incentivar o relacionamento com o Espírito Santo, na parte 3 da lição. É o preâmbulo, depois do 3.1, 3.2 e 3.3. A lição do terceiro objetivo está ali. O texto escolhido pelo pastor William é Apocalipse capítulo 2, versículo 1. Depois, Apocalipse 3, versos 19 ao 22. Tá? Portanto, esse assunto aqui está relacionado para as 7 igrejas. As 7 igrejas, certo? Mas eu fiz umas anotações importantíssimas aqui. Tá? Primeiro, uma mensagem de Cristo para a sua igreja. A mensagem que até hoje fala para a igreja. Uma mensagem invisível, uma mensagem para uma igreja invisível, uma igreja universal. A mensagem destinada só à igreja. É preciso definir quando a mensagem é só para a igreja. Ponto de observação que eu fiz aqui no rascunho. Antes de estudar a lição, eu faço sempre um rascunho antes, para depois então eu estudar a lição. É preciso também definir quando a mensagem é para o mundo e é preciso definir quando a mensagem é só para o pecador. Portanto, eu fiz um esboço aqui de 3 tipos de definições. Tá?
vai estar aí na lição. Apocalipse 1:11. Escreve em um livro. Tá, vamos lá. Há dois tipos de materiais que foram usados para escrever: o pergaminho e o papiro. O pergaminho e o papiro. São dois tipos de materiais que foram onde a Bíblia começou a ser impressa e a ser escrita. Há dois tipos. A origem e o local. A origem e o local. Tá. O local que foi escrito, Pérgamo. Ou Pátimo, né? Melhor. O local que foi escrito, Patmos. Uma ilha onde João esteve lá. A origem é destinada à igreja. A origem foi quem escreveu. Quem escreveu de onde partiu a escrita. E o destino é a sua igreja. Portanto, é um conteúdo fechado. Eu anotei bem claro aqui que é um conteúdo fechado. A escrita foi mudando de geração para geração, né? Se nós formos pegar lá aqueles períodos paleolítico, neolítico, quando começou a surgir a escrita, vamos ver como é que as pessoas escreviam na época. Hoje está bem mais fácil, né? Está bem melhor se escrever. Hoje você tem a caneta bonitinha de várias cores, mas não era assim anteriormente. A escrita era bem diferente. Hoje mudou muito, ela foi mudando de geração para geração. A escrita é a força do homem para se comunicar com seu semelhante a quilômetro de distância. Portanto, a escrita é usada pelo homem para se comunicar à distância, né? A distância. Ele usou. Foram escritos em casca de couros e planta. Então aí tá os dois tipos de materiais aí, ó. Casco de couros e planta. Da planta chamada uma planta aquática, né? Que tinha muito no Egito. O pessoal usou ali, extraiu o papiro de uma planta aquática, eles extraíram o papiro. É lógico que o pergaminho, que é de couro de animais, ele é um pouco mais resistente, dura mais tempo do que o papiro. Então, duas coisas importantes. O papiro veio de uma planta aquática que tinha no Egito, onde eles usaram, então, e é claro, passou por um processo bem trabalhoso para ele poder, então, fazer a primeira escrita. E depois, logo depois, surgiu o pergaminho, que veio de casca de couro, né? Onde fez o pergaminho. O nome dado entre os apóstolos era epístola, hoje chamado de carta. Mudou muito também, hoje chama de carta. Era epístola, né? Tanto é que Paulo escreve as epístolas, hoje nós chamamos de cartas. E não era qualquer um que também podia conduzir ou levar essas epístolas, né? Era um trabalho bem minucioso, né? Como ele era entregue no pergaminho, portanto era um trabalho bem minucioso que requeria cuidado de quem ia entregar. Eu notei isso aqui também passo a passo. O papiro é inventado pelos egípcios no 3º milênio antes de Cristo no Egito. O papiro, oriundo da planta aquática chamada Cyperus papyrus. Aí é o nome bonito aí, ó. Cyperus papyrus, uma planta aquática. Tinha um caule, essa planta que possibilitava escrever e desenhar. Ó. Tinha que cortá-la em tiras que eram coladas uma na outra, eram polidas e colocadas para secar. Depois de secar, vinha o papiro. Então o processo era bem trabalhoso, não era fácil, era bem difícil. Eram usadas várias folhas em sequência, né, para obras maiores. De hoje nós temos o livro. E o pergaminho era usado pelos gregos. O pergaminho era usado pelos gregos. Pergaminho usado pelos gregos, tá aqui a anotação, feito de pele de carneiros e ovelhas, tratados com sal e esticado. Surgiu no século II. Portanto, surgiu aonde? No século II. Surgiu na cidade de Pérgamo, onde nós temos uma das 7 igrejas, exatamente chamado
Pérgamo. Então surgiu lá o nome pergaminho na cidade de Pérgamo. Por isso pergaminho. O papiro e pergaminho não eram baratos. Não era barato. Demorava ser produzido. O pergaminho era um pouquinho mais caro, mais sólido também, mais sólido e flexível que o papiro, né? Então o pergaminho ele era mais sólido e mais flexível que o papiro. Paulo fala do pergaminho em 2 Timóteo capítulo 4, versículo 13. Segundo teólogos, Paulo usou o pergaminho em suas epístolas. O pergaminho durava mais tempo do que o papiro. O pergaminho era caro e valioso. Olha aí, o pergaminho ele era caro e também valioso. Os mensageiros andavam a pé, de cavalo, de carroças ou de navios para levar o pergaminho. O pergaminho não podia, em hipótese alguma, sofrer nenhum dano. Tinha que ser carregado com todo cuidado. Pelo material ser flexível, tinha que carregar ele com todo cuidado. Por ele ser flexível e sólido, requeria muito cuidado de quem ia levar o pergaminho. Quando os destinatários que iam receber esse conteúdo. A epístola demorava semanas, meses para chegar ao destinatário. Não era tão rápido para chegar as epístolas que eram escritas aqui no pergaminho na mão do destinatário. Demorava ainda. Demorava para chegar. O pergaminho ou epístola tinha que manter intacta. Não podia sofrer dano. Olha aí. Então já não podia sofrer dano em hipótese alguma aí. O pergaminho não podia em hipótese alguma sofrer dano. Portanto aí eu fiz um resumo, né, que está aqui no texto áureo. No tópico 1 da lição, ele vem falando que a mensagem é o quê? Uma mensagem profética. É uma mensagem profética. Estou resumindo o preâmbulo do tópico 1. A mensagem aqui ela era profética. Profética. E sendo uma mensagem profética, ela estava sendo destinada para quem? Para a igreja. Para a igreja. Parte para a igreja e parte para o mundo. Mas a princípio a maior parte da mensagem profética é destinada aqui para a igreja. Na lição anterior tivemos o nosso primeiro contato com as 7 igrejas da Ásia. Nos capítulos 2 e 3 do livro de Apocalipse, Jesus, aquele que tem em sua destra as 7 estrelas, que é no meio dos 7 castiçais de ouro, traz uma mensagem direcionada a cada uma delas. Está vendo aí? A mensagem é direcionada a cada uma da igreja. Se você pegar aí o escopo da mensagem, do capítulo 2, você vê lá que o cabeçalho, ou o cabeçalho da mensagem, para onde está sendo enviado, o destinatário da mensagem lá, observe que o cabeçalho lá está bem claro. Ao anjo da igreja. Primeiro está falando para quem? Está falando para o anjo da igreja. Quem é o anjo da igreja? Hoje. Chamado de um anjo da igreja hoje é o pastor da igreja. Então é com ele que Deus fala, para ele então transmitir aos demais subordinados seus. Então a mensagem é primeiro para ele. Observe o capítulo 2, o capítulo 3, que a mensagem ela começa bem claro. Ao anjo da igreja escreve isto. Quando finaliza lá embaixo, no final da mensagem, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Olha aí, ó. Aí já estava envolvendo todo mundo. Então a mensagem começa falando primeiro para o líder. Começa primeiro para o líder, pela cabeça. Depois a mensagem ela é transmitida para o demais corpo. É assim que funciona. Tá? Então a mensagem é profética. A mensagem ela é universal. Ela fala para todos. A mensagem é para a igreja. O cuidado de Deus com a sua igreja.
Se Deus aqui, se Jesus, traz uma mensagem fechada para aquelas 7 igrejas, significa que ele tinha um cuidado com aquelas 7 igrejas. Tinha um cuidado com aquelas 7 igrejas. E por que o número 7? O número 7 significa o quê? Perfeição. Perfeição. O número 7, ele fala de perfeição. Eu tenho um livro que fala sobre isso. Um livro aqui que fala sobre esses números. Está aqui, ó. O número 7, perfeição. Número sagrado do pacto de Deus com o homem. 3 é o número de Deus. Olha aí. 3 é o número de Deus. 4 é o número do homem. Então, juntando aí, dá 7. 3. Pai, Filho e Espírito Santo. 3. O mais 4, que é o número do homem, dá 7. Dá 7. 4 é o número do mundo. O pacto de Deus veio para Jesus, Deus mais homem, que é igual a 3 mais 4, que é igual a 7. Olha aí a soma. 3 mais 4 é igual a 7. 7 é o número da perfeição. Portanto, 3 é o número de Deus, 4 é o número do mundo ou do homem, totalizando 7. 7 significa perfeição. Representa toda a perfeição do amor de Deus, embora o número 2 ou 3 venham mais vezes. Os fatos bíblicos em que aparece o número 7 comumente impressionam mais ou atingem a melhor alma. Portanto, está aí o número 7, trazendo para vocês uma explicação do número 7 aí. Aí você vai lá, ó, 7 promessas feitas por Deus a Abraão, Gênesis 12, 2 e 3. 7 bênçãos a Isaac, Gênesis 27, 28. 7 peças de roupa do sumo sacerdote, Êxodo 28, versículo 4 ao 42. 7 objetos ungidos com óleos santos. 7 vezes ungido com óleo santo novamente. 7 vezes feita a unção de azeite no altar, Levíticos 8, verso 10 ao 11. E 7º mês, quando era feita a expiação por todo o povo, Levítico 16, 29. 7 dias de festa de tabernáculo, Levítico 23, 26. 7 sacerdotes tocavam as trombetas diante da arca da tomada de Jericó, Josué 6, 8. 7 dias comiam os pães asmos na semana da Páscoa, Êxodo 12, 15. Deuteronômio 16, 3. E Esdras 6, 22. 7 vezes no dia o salmista louvava a Deus pela sua justiça, Salmo 119, versículo 164, 7.000 fiéis a Deus quando a nação estava oficialmente na idolatria, 1 Reis 19, versículo 18, 7 vezes cairá o justo, mas se levantará, Provérbio 24, 16, 7 vezes maior será a luz quando o Senhor livrar o seu povo, Isaías 30, 26, 7 espíritos repousavam sobre o Messias, Isaías 11, 2, Apocalipse 5, 6. 7 vezes Jesus Cristo falou quando estava pregado na cruz, Lucas 23, 34. 7 olhos estavam sobre a pedra, que é o mesmo renovo, Messias Cristo, Zacarias 3, 9. Portanto, tem muita referência do número 7 na Bíblia. Tem muito mesmo referência do número 7 na Bíblia. 7, perfeição e completitude. 7, perfeição divina da Trindade. Representa a igreja perfeita e completa. Não tinha só 7 igrejas naquela região. Tinha mais igrejas espalhadas. Olha aí. Não tinha somente 7 igrejas naquela região. Tá, aí eu fui analisar e estudar por que então a mensagem ela chega para somente 7 igrejas. Aí eu fui analisar, estudar o seguinte. Aquelas 7 igrejas, tá, elas ficavam numa rota comercial, em pontos turísticos e estratégicos, onde passava muita gente. Aí, lógico, quem passava por ali, de fato, ia não somente admirar a beleza da cidade, como também ia
avistar aquelas 7 igrejas que estavam espalhadas nas comunidades dentro da rota comercial. Dentro da rota comercial. Por exemplo, quem entra na cidade de São Paulo, vai passar pela primeira cidade ali na divisa de Resende com São Paulo. Aí você começa a subir, você tem ali, ó, Areias, que é luz. Do outro lado aí você tem a divisa que vai para São Lourenço, do outro lado, seguindo logo à frente você tem ali, ó, Silveiras, do outro lado Cruzeiro, logo para frente vai subindo, você chega ali em Canas, e aí vai Lorena, Guaratinguetá, Aparecida, que é uma grande rota de comércio hoje no mundo. Muita gente de muitas partes do mundo vai a Aparecida. Eu trabalhei lá, por isso que eu estou falando. Trabalhei lá 7 anos, então eu posso falar. Muita gente de todas as partes do mundo vem de tudo quanto é lugar. Ali é uma rota comercial, então o pessoal passa por ali. Tanto quem vem sentido Rio, São Paulo, passa por ali. Quem vem sentido São Paulo, Rio, passa por ali e vislumbra aquela grande rota comercial onde se vende muito. Aí você vai subindo, você passa ali depois ali de Aparecida, você vai subindo, passa Guará e Aparecida, logo na frente você já tem ali Roseira, Moreira César, né? E vai embora. Aí passou Moreira César ali, o pedágio Moreira César, você vai passar ali Pindamonhangaba, Taubaté. Por isso meu apelido é Taubaté, porque eu trabalhei lá. E logo depois, à frente de Taubaté, você vai avistar ali Caçapava 1 e 2. E subindo, você vai embora aí, para ali afora, você vai subindo, até você chegar dentro da capital São Paulo, onde tem muita rota. Aí você chega lá no centro de São Paulo, o pessoal vai no Brás, onde muita gente vai fazer compra também. Então, essas 7 igrejas ficavam dentro de uma grande comunidade. Tá? É lógico que não ficavam uma pertinho da outra, tinha uma certa distância uma da outra, então elas ficavam dentro de uma rota comercial. Então todo mundo que entrava na cidade avistava esses templos, tá? Como Éfeso é a primeira das 7 igrejas, dentro da cidade de Éfeso ficava o templo da deusa Diana. Então, uma cidade muito importante, todas elas tinham, tá? Uma importância cultural, comercial para a cidade, por isso essas igrejas ficavam ali, e por isso a mensagem era para elas. A mensagem chegava primeiro para ela, por ser uma rota de grande comércio, então a mensagem chegava para essas 7, depois então a mensagem ela se espalhava para as demais comunidades, para as demais igrejas ao redor. Certo? Vocês entenderem aí por que motivo só para essas 7 aí. Para essas 7 aí. Tem 2 interpretações aí a respeito dessas 7 igrejas, né? A primeira aí, mas eu vou falar sobre ela, mas não convém atrelar muito ela, mas vou falar um pouco sobre ela. A primeira segundo alguns teólogos, alguns escritores, dizem que essas 7 representam 7 períodos sucessivos da história, conhecida como 7 eras. Isso é uma interpretação, né? E eles deram aí. Tá? E a segunda é a mais acertada, que representam que elas foram escritas individualmente para cada uma delas. Então a segunda interpretação ela é mais correta do que essa daqui. Éfeso, ela representa a igreja apostólica. É a primeira igreja que a mensagem é destinada na comunidade. Tá? Esmirna representa a igreja perseguida, a igreja dos mártires. Pérgamo representa a igreja que se uniu ao Estado. Tiatira, que é a 4ª igreja, representa a igreja da Idade Média, corrupta e idólatra. Sardes representa a igreja da Reforma. Filadélfia representa a igreja missionária, sendo que alguns estendem esse período até a volta de Cristo. Ocorre um paralelo com a igreja de Laodiceia. E a 7ª aqui
é a igreja de Laodiceia, que representa também a igreja apóstata, a igreja que negou a fé, negou tudo aquilo que ela havia acreditado. Portanto, eu fiz aí um esboço, tá, dessas 7 igrejas. Aí vem agora a segunda opinião, né? Eu falei da primeira lá. A segunda opinião que eles falam desses 7 aí, ó. Os conteúdos das cartas do Apocalipse representam condições que se repetem muitas vezes na história da igreja. Ou seja, não descreve um período específico da história, mas essas realidades estão presentes na igreja. Eu creio que essa segunda opinião aqui do número 7, eu creio que ela seja mais propícia para nós entendermos e guardar, certo? O número 7, castiçais, também eu peguei um anotado aqui, representa a igreja de Cristo em seu conjunto, e ela simboliza a igreja universal e invisível. Portanto, eu fiz aqui um resumo, tá, dos tópicos 1 e 1.1 desta referida lição. Aí nós vamos lá para o tópico 1.2, fazer um resumo aqui. Por que 7? Eu basicamente já falei aqui esse tópico 1.2, tá? Que essas igrejas ficavam alocadas em rotas comerciais. Por isso, 7. Porque senão alguém vai falar assim, poxa, Deus, será que Deus não é um ser tão inteligente? É. Ele escreve para aquelas 7, porque aquelas 7 ficavam exatamente em ponto estratégico. Isso eu falei aqui no tópico 1.1 e 1, e ela continua no tópico 1.2. Elas ficavam em rotas comerciais, por isso, tá? 7. Por isso, 7. Mas tinha outras igrejas ao redor daquelas? Tinha. Tem outras igrejas ao redor de Aparecida do Norte? Tem muitas. Tem muitas. Tem outras igrejas ao redor de rotas comerciais. Tem. Por exemplo, Barra do Piraí. Barra do Piraí é um dos grandes fluxos, né? O maior entroncamento da América Latina é Barra do Piraí. Quem vem de Vassouras, Paraíba do Sul, Vassouras, entra em Barra. Quem vem do Rio, sentido Paracambi, entra em Barra. Quem vem de São Paulo, destino a Volta Redonda, Barra Mansa, entra em Barra. Olha aí, é um triângulo, é um fluxo. Então quem chega em Barra do Piraí por esses 3 lugares vai avistar pontos turísticos em Barra do Piraí. Exatamente. Vai avistar pontos turísticos em Barra do Piraí e, consequentemente, vai avistar algumas igrejas nessas rotas comerciais por esses 3 lugares em Barra do Piraí. Não significa que somente tem essas igrejas nessas rotas onde o pessoal vem a Barra do Piraí. Ao redor dela tem outras. Então, é como se a mensagem chegasse a essas igrejas mais próximas nessas rotas aí. É lógico que depois a carta ela ia ser dividida para as demais igrejas na localidade. Portanto, ao redor dessa cidade aqui, dessas igrejas, tinham mais igrejas. Então, depois, essas igrejas, os destinatários ou emissários iam levando essas mensagens até chegar às referidas igrejas. Por isso aqui o tópico 1.2 aí, bem falado aí. E o tópico 1.3, uma advertência. Tá? Uma advertência. Gente, toda vez que nós olhamos a palavra advertência, as pessoas têm um medo terrível. Gente, advertência. Gente, a advertência ela serve para alguma coisa. Para que serve a advertência? Eu anotei aqui, ó. A advertência ela é um aviso, ela é uma observação, ela é uma admoestação, ela é uma chamada, tá? Ela representa conselho, repreensão. Do latim, a palavra advertência é monitus. Ela representa também avisos e perigos que rondam também a nossa igreja atual. Resumindo o tópico 1.3, advertência é um aviso
Advertência é um aviso, um conselho, uma admoestação, uma chamada para que a igreja atual se desperte, porque Cristo Jesus vem em breve. Portanto, é um aviso para as igrejas. Eu não sei o número da sua totalidade de igrejas em Barra do Piraí, mas tem muitas. Quando a advertência divina vem para uma igreja, ela vem para todas. Quando Deus adverte uma igreja no mundo, Ele está advertindo todas. Todas. Porque não tem uma igreja no mundo perfeita. Não adianta ninguém falar que a minha igreja é perfeita. Não, não tem não, amigo. Deus falou com Abraão: Abraão, anda na minha presença e ser perfeito. Não tem nenhuma igreja no mundo perfeita. Estamos procurando, até Jesus voltar, estamos procurando e temos que procurar a cada dia nos aperfeiçoar mais e mais ainda. Não tem igreja perfeita. Então é um aviso. Tá? O objetivo da advertência: alertar os discípulos de Cristo. Temos que tomar cuidado com as influências do mundo em que vivemos. Temos que tomar cuidado com o comodismo e também com o conformismo. Ter sempre uma vida de santificação. Quanto mais a igreja se aproxima de Cristo, mais ela se fortalece. Ó, esse aqui é o tópico 1.3 da lição aí, que eu fiz o resumo. No tópico 2, tá? No tópico 2 da lição, nós vamos estudar sobre o segundo objetivo, a mensagem de Cristo. Portanto, o escopo ou o esboço do cabeçalho da mensagem, a mensagem é primeiro de Cristo. Então, Cristo é quem está falando nos capítulos 2 e 3 de Apocalipse. Cristo está falando. A mensagem é de Cristo, não é do homem. Depois, o destino da mensagem, a origem da mensagem é de Cristo. A origem da mensagem de Cristo. O escritor é João. O destino da mensagem, primeiramente, atinge o anjo da igreja. Eu falei lá atrás. Depois, o corpo da igreja. Então, o preâmbulo do tópico 2 é essa explicação. No tópico 2.1, vem falando da estrutura da mensagem. E há 5 pilares, tá? Dentro da estrutura da mensagem. Há 5 pilares importantíssimos aí, tá? Que está dentro da estrutura da mensagem. Tem 5 pilares. A mensagem, primeiro para a igreja. A mensagem ela é uma exortação, um conselho e ordem, são 3. E a mensagem é uma promessa, são 4. E a mensagem vem de Cristo, 5. Então, estrutura. Estrutura serve para quê? Firmeza. Para que serve o fundamento dessa casa? Para manter essa casa firme. Se essa casa não tiver uma estrutura ou uma firmeza, o que vai acontecer? Simplesmente a casa vai cair. Porque ela não tem uma estrutura. Trazendo para a vida espiritual, se nós não tivermos uma estrutura, simplesmente não vamos cair. Jesus falou isso aqui, tá? Quando ele falou que um certo homem construiu sua casa na areia e o outro na rocha. O que construiu na rocha, veio os ventos e os rios, ela permaneceu firme. É o segundo. O primeiro é o que construiu sua casa na areia. Veio os ventos, veio o rio, veio a chuva, derrubou. Por quê? Não tinha estrutura. O crente em Cristo Jesus, ele precisa ter uma estrutura. Tá? Ele precisa ser uma estrutura, ele tem uma estrutura. Tá? Ele tem que aprender, quando vem uma repreensão, uma exortação, ele tem que aprender quando é dado um conselho para ele, uma ordem. Isso serve para estruturar o crente. O conselho e a ordem é para estruturar o crente. A disciplina não é para matar o crente.
Tem muita gente que ele quer dar repreensão nos outros, mas ele não quer receber repreensão. Tiago falou que primeiro o homem tem que estar pronto primeiro para ouvir, depois falar. Há muita gente que só quer falar, mas não quer ouvir. Não tem estrutura. Tem que ter estrutura, é a base. É a base da firmeza do crente, é a estrutura. Estrutura, firmeza a todos. Deus trata a todos igual. No reino de Deus não existe regra, ou seja, no reino de Deus existe regra para todos. Deus não faz acepção de pessoas. Diz o tópico 2.1 que Deus não faz acepção de pessoa. Se Deus não faz acepção de pessoa, quem sou eu para fazer acepção de pessoa? Não sou ninguém, não sou nada, não tenho esse direito. Tá? É o tópico 2.1. No tópico 2.2 vai falar de oportunidade e arrependimento. Em cada uma daquelas igrejas houve exortações, advertências, em cada uma delas. Mas Cristo viu também algo incomum entre um e outra. Aqui no tópico 2.2, das 7 igrejas da Ásia, apenas 2 não receberam exortações ao arrependimento, que é Esmirna e Filadélfia. Ao mesmo tempo que Cristo expõe os erros e desvios doutrinários delas, ou seja, elas não têm nenhuma conduta, tá, aqui, pelo contrário, elas foram elogiadas aqui, mas em compensação era uma igreja que ela se desviava da doutrina. Se desviava da doutrina. Não adianta a igreja ser uma igreja perfeita, mas ela não aceita a doutrina, não anda na doutrina, não gosta de doutrina. Não adianta. Então essa igreja aqui, ela seguia alguns erros e desvios doutrinários, né, que foi vista nelas. Mas foi dado a elas um tempo de mudança. Foi dado um tempo para elas de mudança. Só que elas não se arrependeram. Deus, ele é um ser tão longânimo que ele dá tempo para as pessoas. Só que as pessoas abusam, acham que esse tempo que ele deu dá, e muitas das vezes não dá tempo nenhum. Ou seja, essas 2 igrejas não se arrependeu. Não se arrependeu. E Jesus falou que o juízo vem. O juízo vem. E ele espera que aquelas pessoas que caem nesses fracassos ou erros se arrependam. Esse arrependimento não está acontecendo, dará lugar ao juízo divino. Ou seja, quando a pessoa não se arrepende, o juízo é claro que vem logo. Isso aí é fato, isso é óbvio que vem logo. Tá? Tópico 2.3 da lição, a promessa de Cristo. A promessa foi feita para todas, de uma forma geral. A promessa é o compromisso que alguém assume de fazer ou dizer alguma coisa. Isso a gente vê muito na política, que as pessoas falam, dizem tantas coisas, ou seja, se comprometem a fazer e muitas das vezes não faz. Mas só que a promessa de Cristo, ele se comprometeu a fazer. E ele cumpre mesmo, porque ele é fiel e verdadeiro. Ele é fiel e verdadeiro, ele é justo. Então, as promessas dele, ele cumpre cabalmente, tá? Ele não deixa de cumprir em hipótese alguma. Ele fez essa promessa lá no Jardim do Éden para Adão e Eva, lembra lá? Então, e essa promessa se cumpriu no Calvário. A outra parte dessa promessa vai se cumprir com a sua volta. Portanto, ele fez uma promessa e a sua promessa ele cumpriu. É por isso que a Bíblia diz que Deus não é homem para que minta, e nem tampouco filho do homem para que se arrependa. Porventura ele falaria e não cumpriria, Deus sempre cumpre aquilo que ele fala, porque Deus é fiel. Certo? É o tópico 2.3. Estou fazendo um resumo. A terceira parte da lição exatamente que vai falar agora da mensagem de quem?
da terceira pessoa da Trindade, mas ele fala, ele é Deus também, ele fala, ele chora, ele fica triste, ele se comove. E Jesus falou da pessoa dele. Aquele que pecar contra o Pai tem perdão, contra o Filho tem perdão, mas se pecar contra ele, não tem perdão. Nem nessa geração, nem na outra geração. Não adianta. Não tem perdão mesmo. Então a mensagem do Espírito Santo. O Espírito Santo tem um papel vital na vida da igreja, na vida e na existência da igreja de Cristo. Sem o Espírito Santo, a igreja não mais existiria, ou seria meramente um clube, ou mais uma agremiação. Ele é o Consolador que nos dá poder para fazer a obra de Cristo nesse mundo e ao mesmo tempo prepara a noiva para o arrebatamento. É da função do Espírito Santo, tá? É da função dele preparar a noiva. Por quê? Jesus, ele não vem pisar mais na terra. Segundo a Bíblia Sagrada, há uma concordância com todos que escreveram a Bíblia, que ele só vem até nas nuvens. Cabe ao papel do Espírito Santo, que está preparando a noiva, apresentá-la a Cristo. Essa função é dele. Se você for ver lá no livro de Gênesis, lá atrás, no primeiro livro da Bíblia, quando foi mandado buscar uma noiva para Isaac, quem foi buscar a noiva? Quem foi lá? Damasceno, Eliezer, o Damasceno. A figura dele representa a figura do Espírito Santo. Por quê? Ele foi preparar a noiva para o noivo que é Isaac. Exatamente. Não foi Isaac que foi, não. Pelo contrário, foi Eliezer, o Damasceno, que foi preparar. Então a figura dele é a figura do Espírito Santo. Ele foi preparar a noiva para Isaac. É a função do Espírito Santo preparar a igreja, adornar a igreja para o noivo que é Cristo. A função é dele. Jesus falou isso aqui, ó, tópico 3.1. Jesus falou com os discípulos. Ele sempre preparou o discípulo e diz, ó, na reta final, Jesus preparou os discípulos. Antes de ir para o Calvário, ele preparou os discípulos. Não se turbe o vosso coração, creis em Deus, creis em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, não vos teria dito. Mas quando eu for, vou preparar outro Consolador. Quando eu for, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo. Mas ele falou, ó, o Consolador virá. Mas para que o Consolador venha, eu preciso ir. Eu preciso ir. O Consolador estava lá ao lado do Pai, que é o Espírito Santo, que é a terceira pessoa. A segunda pessoa, que é Cristo, estava na terra para consumar a obra do Calvário. E Jesus, na reta final, ele preparou os discípulos para isso. Ele falou, se eu não for, o Consolador não virá. Mas quando eu for, eu vou mandar para vocês, da parte do Pai, o outro Consolador. Esse ficará convosco. Ele estará em vós. Ele vai testificar. O papel dele é consolar, confortar. É a função dele. É o outro Consolador. Jesus sempre preparou e confortou os discípulos para isso aqui. Ó. Isso está lá em João 14, versículo 1 ao 27. Está lá. Está em João 15, 26. João 16, versículos 7 e 8. Sem a presença do Espírito Santo na igreja, o que seria da igreja? Seria meramente um clube. Muita coisa não aconteceu porque ele está aqui. Mas quando a igreja for arrebatada e sair daqui, o Espírito Santo também sai. É ele que está aí. É o Espírito Santo que está no mundo com a igreja, adornando e preparando a igreja. E a Bíblia diz que ele fala. Uns entendem ele como apenas uma força, uma energia, não é? 3.1. 3.2.
Ele nos reveste de quê? De dons ou de capacidade. A Bíblia diz que ele chora com gemidos inexprimíveis. E a Bíblia fala que ele também chora, ele sente, ele geme, diz a Bíblia. Tá? Tópico 3.3, o Espírito Santo prepara a noiva para o arrebatamento. Eu falei aqui, não falei? Está aqui, ó, fechando aqui a última parte aqui. Ele prepara a noiva. Quem é a noiva? É a igreja. Aqui não fala de noivas. Observe que não está aqui no plural noivas. Detalhe que convém atentar aqui. Aqui não fala de noivas. A Bíblia não fala de noivas. A Bíblia não fala de casamentos. A Bíblia fala de noiva. Uma noiva só. Uma noiva só e um esposo só. Num casamento real, o noivo fica no altar esperando a noiva, né? No casamento real, o noivo fica no altar aguardando a noiva. Agora, nessa passagem, a noiva é que está aguardando o noivo. A noiva é a igreja. Quem é a igreja? Não são essas belas estruturas que estão fazendo e montando por aí, não. Isso tudo vai ficar por aí. A igreja é eu, é você. Nós somos a igreja, ou a eclésia de Deus. Ele nos chamou e nos preparou. Então, o papel do Espírito Santo é exatamente fazer o quê? O preparo. É o tópico 3 aqui. Certo? Portanto, eu fiz aí o resumo. Eu espero ter passado algumas coisas para vocês aí suficientemente. E que Deus, na pessoa sacrossanta e bendita de Jesus, possa abençoar a vida de cada um. Amém? Fiquem todos com Deus. Não se esqueça, se inscreva neste canal. Deixe o seu like. Tá? E se quiser se tornar membro desse canal para ajudar esse canal a crescer mais, nos ajude aí. Não pule os anúncios, tá? Ao assistir o vídeo, não pule os anúncios, nos ajude aí, Deus vai te abençoar, na pessoa de Jesus, amém? Graça e paz, fiquem todos com Deus, até a próxima.